Primeiro Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45. 1 Samuel 17, versículo 45. A palavra de Deus fala conosco assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, sim, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá também toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém e amém. Podem tomar vossos assentos em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar com os irmãos aqui hoje, baseando-me nesta perícope da Bíblia maravilhosa, que é a história da batalha entre Davi e Golias. A batalha entre Davi e Golias é a batalha do grande contra o pequeno. É a batalha do homem formado contra o jovem. É a batalha do guerreiro contra o pastor. É a batalha de um experiente militar contra alguém que cuida de ovelhas. A batalha de Davi e Golias, ela é uma das partes da Bíblia tão conhecidas que inspirou filmes, já inspirou novelas, já foram escritas reportagens sobre ela, já foram confeccionadas telas, pinturas, imagens, totens, de modo que talvez depois da biografia do próprio Senhor Jesus, a batalha de Davi e Golias é, sem dúvida, uma das trajetórias ou uma das partículas da Bíblia que mais se tem conhecimento. E essa batalha, ela se deu no país de Israel, no vale de Elá. Os filisteus haviam invadido uma parte do território de Israel, e os filisteus propuseram então uma forma de guerra distinta, singular, diferenciada. E esta guerra se daria entre um herói filisteu e um herói de Israel. O homem mais bem preparado, o homem bem instrumentalizado e instruído em Israel nesse tempo era o próprio rei Saul. E a Bíblia diz que foi oferecido então dos filisteus um guerreiro de Gate chamado Golias. Ele tinha, segundo as escrituras, 6 côvados de altura, mais um palmo, cerca de 3 metros de altura, ou no mínimo 2,5 metros de altura. Um homem que tinha um peso de aproximadamente 180 a 280 quilos. Ele usava um capacete protegendo a sua cabeça, ele usava uma couraça escamada protegendo o seu peitoral, ele usava um cinto de couro e ele calçava os seus pés em botas de metal, de forma que era difícil, de fato e de verdade, transpolir. E aí então esse homem ainda tinha um escudeiro, uma lança e uma espada, e era muito experiente. A Bíblia fala que ele vinha de uma família de guerreiros. Logo, ele já tinha na sua ancestralidade, na sua parentalidade,
essa belicosidade, essa guerra, essa disposição para o fronte. E o texto fala que durante 40 dias, Golias gritou no vale de Elá, convocando dentro do exército de Israel um guerreiro que pudesse vir ao vale e pleitear com ele. As escrituras dizem que durante 40 dias, uma vez de manhã e uma vez à tarde, Golias convocou para a guerra, mas ninguém se apresentou, até que Davi pisou no arraial. E a palavra de Deus diz que quando Davi chegou, ele ouviu a convocação, ele ouviu a provocação de Golias. E ele então, depois de ter se reunido com os seus irmãos, se reunido com o Saul, depois de ter ido ao ribeiro, finalmente ele entrou no fronte. E quando ele chegou lá, o Golias, fazendo uma pressão psicológica no Davi, proferiu contra ele uma série de expressões maldizendo Davi. E aí o Davi falou: bom, eu não vou entrar na pressão do Golias, você vem a mim com lanças, com espadas e com todo o seu aparato. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho é o que eu uso para entrar nesse campo de batalha. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, sim, o Deus dos exércitos de Israel. E hoje mesmo ele me entregará a você com todo o exército de Israel nas minhas mãos. Deus vai dar vitória. Saberá todo esse auditório aqui, aleluias, que o Senhor é quem dá vitória, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e é Ele quem está dando vitória. Levante a sua mão por gentileza. Talvez você também chegou aqui e você tenha os seus próprios enfrentamentos, são os seus próprios Golias, são os seus próprios gigantes. Assim diz o Senhor: esta noite o Senhor vai te dar vitória. Essa noite Deus vai liberar uma palavra de vitória para você. Quantos acreditam? Levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Essa batalha, ela ensina sobre Deus. Essa batalha ensina sobre Golias. Mas essa batalha ensina sobre Davi. E o que é que ela ensina sobre Davi? Ela ensina quais são os caminhos que um homem, segundo o coração de Deus, percorre para obter vitória na vida. O caminho do ímpio, ele mesmo constrói. O caminho do ímpio, o mundo dita para ele. O caminho do ímpio, Satanás e seus demônios e o poder das trevas sobre esse sistema pecaminoso determina. Mas o crente não. O homem de Deus, aquele que é servo de Deus, que é um homem que agrada o coração de Deus, um homem que tem a vida no altar, um homem que tem, de fato e de verdade, o desejo de viver não segundo si mesmo, mas o desejo de viver segundo Deus, utiliza-se os caminhos de Deus para as vitórias na vida. E aqui nós temos então os caminhos que o Davi vai utilizar para obter vitória. E nós devemos também caminhar por eles para termos as nossas próprias vitórias. Primeiro caminho aqui, que é o caminho que o homem de Deus deve seguir. É o caminho que o homem segundo o coração de Deus deve seguir. Davi, ele estava no caminho da obediência. Nós não temos vitória na vida sem caminharmos, palmilharmos, sem enveredarmos pelo caminho da obediência. Davi aqui está obedecendo a Deus. Davi aqui está obedecendo seu pai. Davi aqui está obedecendo o seu coração que diz: entra nessa batalha porque Deus será contigo. De modo que Davi está no caminho, na senda, na palmilhação, na vereda
da obediência. A vida, aleluias, reserva vitórias gloriosas para aqueles que são submissos, para aqueles que são humildes, para aqueles que se submetem, para aqueles que acatam, para aqueles que obedecem. Nós devemos cultivar a boa prática de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer, aleluia, suas exigências, porque quando obedecemos, Deus nos dá vitória, aleluias. Mas nós devemos também obedecer na esfera familiar os pais. É bom que os filhos que estão me ouvindo aqui não se olvidem dessa verdade. É fundamental para que você tenha uma vida vitoriosa, que você cultive uma caminhada nessa vida de obediência aos pais. É fundamental obedecermos às autoridades constituídas por Deus. É muito importante para que haja paz social, sosseguidão social, que nós nos submetamos às autoridades constituídas por Deus. É muito importante também que entremos no caminho da obediência às autoridades eclesiásticas que Deus coloca sobre nós. Quando Deus usa o pastor e quando Deus usa o ministério pastoral, que é essa palavra que vem do púlpito para a igreja, é fundamental haver acatamento, é fundamental haver recepção e colocar esta palavra em prática. Davi venceu porque ele estava no caminho da obediência. Quem entra pelo caminho da obediência vence. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face por gentileza. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Obedecer é lutar contra o orgulho. Obedecer é lutar contra a vaidade. Obedecer é lutar contra a ensimesmação. Obedecer é lutar contra o empavoramento. Obedecer é lutar contra a autoindependência. Obedecer é uma prova de fé. Se você sabe, você pratica, e aí você pratica por causa da sua razão. Mas se você obedece, porque tem vezes que nós somos exigidos a obedecer coisas que nós não entendemos, mas se é Deus quem diz, ou se estamos na direção de homens de Deus, podemos tranquilamente descansar, porque na obediência Deus dá vitória. Na obediência Deus dá vitória. E na obediência Deus dá vitória. Segundo, o Davi estava no caminho da solidariedade. O texto fala que quando ele chega no arraial, ele ouve o grito do Golias, mas ele percebe também um pavor que paira no ar. Ele percebe também uma inquietação que paira no ambiente. Ele percebe também uma apreensão que tinha se instalado ali. Ele vê os seus irmãos atemorizados, aterrorizados, enfraquecidos. Ele vê o rei Saul sem direção na vida. Ele vê o exército de Israel sem ter ninguém ali que produza ânimo entre eles. Quando ele vê os outros, os seus pares, os seus patrícios naquela situação, ele se solidariza e ele pergunta: quem é esse homem aí? Esse aí é Golias. O que ele está fazendo? Ameaçando o povo de Deus. Mas quem é esse incircunciso para ameaçar o povo de Deus? Ele é de Gate, guerreiro experiente, vem de uma família de guerreiros. Sim, é verdade que ele reúne todos os predicados, mas nós aqui, povo de Israel, nós não estamos sozinhos. Há um Deus dos céus que se compadece do seu povo. Há um Deus dos céus que se compadece do seu povo. E tomado de solidariedade, tomado de amor ao próximo, tomado do desejo de bem-querer, tomado do desejo de aliviar o estresse, de aliviar a inquietação, de aliviar a angústia, de aliviar a tristeza, ele vai para o fronte, e Deus derrama o seu poder e a sua autoridade, e lhe dá vitória. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos:
É fundamental para vencermos na vida, andarmos pelo caminho da obediência. Mas é fundamental também andarmos pelo caminho da solidariedade. Quem pensa só em si mesmo, na sua própria autoimagem, na sua própria carreira, nos seus próprios projetos, nos seus próprios sonhos, quem não olha de lado, quem não olha ali, lá, acolá, alhures, quem não olha, aleluias, não pode dizer que vai ter vitória de Deus. Mas aquele que tem um coração inclinado aos outros, com compaixão, com misericórdia, com solidariedade, com empatia, que se preocupa com o que está se passando no entorno e com os que estão no entorno, esses que andam pelo caminho da solidariedade, assim diz o Senhor: eu sou contigo e eu me compadeço também. Eu me compadeço também, aleluia. Tem dia que nós recebemos respostas de oração, e tem dia que nós somos respostas de oração. Tem dia que nós somos abençoados, mas tem dia que nós somos aqueles que levam a bênção. Deus abençoou Abraão e disse: agora você seja uma bênção para as demais nações. Existem muitas pessoas debaixo da sua autoridade, existe muita gente debaixo da sua proteção. Assim diz o Senhor: se compadeça deles, ore por eles, lute a causa deles, e eu vou cuidar de você e vou entrar nesse fronte com você e vou te dar vitória. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua mão. Levante a sua face. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Urabacandaramahai. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias. Deus quer uma igreja empática. Deus deseja uma igreja solidária. Uma igreja que um se preocupe com o outro, um deseja o bem do outro, um trabalhe em favor do outro, um estenda as mãos para o outro, um levante o outro, um exalte o outro, um considere o outro. Quando há solidariedade, Deus diz: eu desço aqui nesse vale, eu desço aqui nesse arraial, e eu vou fazer uma grande e maravilhosa obra. Levante a sua mão, por gentileza. Aleluia, estenda as mãos aí na direção da sua casa. Aleluia, estenda as mãos aí. Deus está dizendo: se você é solidário com os conflitos e os problemas familiares, se você tem orado pela sua família, Deus me outorga autoridade para dizer, com base na palavra de Deus: esse gigante vai cair, essa batalha será superada, e eu vou dar vitória na tua família, eu vou dar vitória na tua casa. Eu sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3. Nós ficamos em 15 vivos. Meu pai gostava de tomar umas canjibrinas. Os irmãos não sabem aqui, mas é água que passarinho não bebe. Meu pai tomava uns negocinhos. Mas a minha mãe era uma crente, como é até hoje, piedosa. Aleluia! Minha mãe sempre estendeu as mãos dela sobre a nossa casa com solidariedade, com empatia. E eu me lembro uma vez que o meu irmão Samuel, aquele menino só está vivo por Deus mesmo, porque Deus tem um projeto na vida dele. O que ele fez um dia? Sentado lá brincando com os colegas, colocou o vidro de álcool, que tinha um pouquinho de álcool assim, no meio das pernas, sentou na escada, colocou o vidro de álcool no meio das pernas, pegou um fósforo, acendeu, jogou dentro, ficou olhando para ver o que acontecia. Aquilo explodiu, o álcool tomou conta do corpo dele, e os meus irmãos mais velhos dizem que entraram correndo para contar para minha mãe. Meu irmão em chama lá, e eles entraram para contar para minha mãe. Quando eles chegaram lá estava ela de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, guarda o Samuel, Senhor, guarda o Samuel, protege o Samuel, livra o Samuel. Ele ficou sendo chamado por um tempo de O Mancha, aleluia, mas ficou vivo, é pastor, serve ao Senhor, aleluia, aleluia. Quando você lida com empatia,
quando você se preocupa com os outros, quando você leva a sua família para os joelhos, Deus está dizendo: quando você se importa com os que estão do seu lado, eu me importo também. Eu venho para livrar, eu me apresento para livrar, para salvar, para perdoar e para reconciliar. Uramanarakandharamahai, Lamanarakandaramahai, Uramanachuikandaramahai. Davi, ele anda pelo caminho da obediência, ele anda pelo caminho da solidariedade. 3, ele anda pelo caminho da atualização constante. A história de Davi, ela demonstra um preparo contínuo. Ele começa dizendo para o Saul: olha, eu posso derrotar o Golias, por Deus, mas eu também guardo algumas experiências. E aí o Saul diz para ele assim: bom, quais são as suas experiências? E ele vai falando na crescente. Ele diz: bom, eu matei um leão, depois eu peguei um urso, e agora eu vou pegar esse homem aí de 3 metros, pesando 300 quilos. Deus vai ser comigo e eu vou ter vitória sobre ele. E aí ele diz: bom, então como é que você vai lutar? Ele diz: bom, eu não sou um indivíduo do exército, mas eu sou bom na funda, eu treino todo dia, eu tenho competitividade, eu tenho atualização, eu tenho uma vida de preparo contínuo. Então, esse desafio aí será só mais um na minha história. E é interessante, irmãos, porque o Saul dá a chance e ele mata o Golias. Mas o Golias, na história de Davi, se mostra o menor dos seus problemas. Porque o Davi, depois de Golias, ele vai enfrentar exércitos inteiros, nações inteiras, o seu próprio pecado, a sua própria família. E ele sempre vai ter capacidade de competir, porque ele é um homem que anda pelo caminho da atualização, do preparo contínuo e da competitividade. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: nós precisamos estar preparados, precisamos ter esta habitualidade do preparo constante, na vida espiritual, preparados constantemente na oração, na vida espiritual, preparados constantemente na leitura da palavra, na vida espiritual, preparados constantemente na prática do cultuar e do congregar, na vida espiritual, preparados constantemente na prática de sermos funcionais e operacionais no reino de Deus. Na vida espiritual devemos estar sempre preparados, aleluia, enfrentando as adversidades sempre em nome do Senhor. Agora, nós precisamos ser competitivos também nesse aspecto de atualização no ministério. Eu já tive grandes pregadores que eu admirei no passado e que hoje eu paro para ouvi-los e eu sinto que falta uma coisa neles. E o que é que falta? É a atualização, é a contextualização, é interpretar o seu tempo, não é inovar nas escrituras, não é atualizar a Bíblia. Isso daqui é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Como diz o Karl Barth, a Bíblia é mais atual do que o jornal que se escreverá amanhã. Ela é a palavra de Deus, soberana e gloriosa. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Divina, inspirada, inerrante, infalível, eterna, gloriosa, e que quando ela é enviada, ela roda a terra e ela só volta para Deus quando ela realiza aquilo que apraz ao Senhor. Quantos recebem a palavra? Mas é importante ter competitividade no ministério. Competitividade no ministério não no sentido de querer tomar o lugar do outro, não é isso. É do alto preparo, da autoatualização, das leituras constantes, das conversas constantes, dos diálogos constantes e do aprendizado constante.
É muito difícil termos, aleluia, obreiros obsoletos, mensagens ultrapassadas, sermões que não comunicam mais com o século 21 e com o povo que está na igreja atualmente. É muito ruim isso, por quê? Porque dá a impressão que há falência nas escrituras, mas não. Teve certo teólogo que escreveu dizendo que é melhor um vazio no púlpito, aliás, um púlpito vazio, do que um vazio no púlpito. Porque nós precisamos ter competitividade ministerial. A graça, a misericórdia de Deus sendo buscado, o avivamento de Deus sendo buscado diariamente. E o preparo sendo buscado todo dia também. E aliados a estas duas coisas, oração e palavra, oração e palavra. Quando vier o gigante, você vai triunfar sobre ele, em nome de Jesus. No ambiente profissional, usa-se a expressão empregabilidade. O que é a empregabilidade? É esse preparo contínuo. Eu, pela misericórdia de Deus, sou advogado. Eu me formei em 2014. Vai completar 10 anos ano que vem. E nesses 10 anos, nós tivemos inúmeras alterações. Inúmeras alterações. Eu tenho os livros ainda de faculdade, que eu guardo por afeto, por amor, porque aquilo me lembra o período que eu estudei, etc. Mas se eu for olhar de verdade aqueles conteúdos, poucos se aproveitam. Porque você precisa ter atualização profissional. Não importa se você é um padeiro. Meu pai, por exemplo, um padeiro de mão cheia. Ele oscilava a sua vida. Ou estava tomando umas canjibrinas ou estava fazendo pão. Meu pai morreu com 82 anos. Ficou os últimos 20 anos da vida dele aposentado por invalidez. Mas até o último dia de trabalho sempre fazia cursos de atualização. Era um velho padeiro, mas não era superado. Sabia as melhores químicas, os melhores produtos, os melhores ingredientes. Se você é um encanador, você deve ter competitividade. Se você é um pedreiro, deve ter competitividade. Se você é um professor, deve ter competitividade. O Davi nos ensina que o Golias não é a batalha da vida dele. O Golias é só uma batalha no progresso dele. Essa adversidade que você enfrenta hoje não resumirá a sua vida. Deus tem crescimento para você. Por isso, o preparo deve ser contínuo. O preparo deve ser contínuo. E o preparo deve ser contínuo. Eu ontem, pastor, preguei numa igreja. E chegou lá um irmão com 94 anos. E aí, quando eu terminei de pregar, ele me procurou e disse assim: rapaz, eu gostei da pregação. A gente, quando você começa, acha que você não vai ter fôlego para terminar, por causa do seu tecido adiposo. Aí eu falei: é verdade, é meio avantajado mesmo meu tecido adiposo, mas eu sei lidar com ele. Aí eu falei: mas fala, veterana. Aí ele disse assim: rapaz, eu amo me atualizar, e agora eu não posso mais sair de casa, só saio com os meus filhos, e eu de tempos em tempos leio o livro e fico fazendo cursos pela internet. Eu falei: meu filho, mas para que você fica fazendo curso da internet? Para que o senhor fica fazendo curso da internet? O senhor está aposentado? Estou aposentado, estou bem, estou tranquilo. Então para que curso da internet? É porque a minha mente precisa continuar funcionando. Eu preciso continuar sendo um indivíduo que senta no lugar e conversa com as pessoas. Aleluia, eu preciso me atualizar, eu preciso entender esse mundo. É um mundo muito diferente do meu, mas eu preciso entendê-lo e lidar com ele. O Davi é um homem que tem preparo contínuo. Levante a sua mão, homem de Deus, mulher de Deus. Levante a sua mão, assim diz o Senhor para você: eu vou abrir as portas para você se preparar continuamente. Eu vou colocar condição para você se atualizar, porque eu tenho projetos grandiosos, maravilhosos com você. Aleluias, aleluias. Vou falar uma coisa aqui, não se escandalizem não.
Eu tenho um curso de formação de pregadores. Aí eu dou lá todo o curso. Dura mais ou menos 3 meses. Quando chega na última aula, eu falo para os irmãos: agora vocês têm noção aí da pregação, tudo certinho, tá tudo bem. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou dar para vocês aqui um toque. Vocês sabem o chat GPT? Ah, pastor, a gente conhece. Inteligência artificial? Eu falei, sim. Já baixou no celular? Não, baixa no Google aí. Aí baixam lá, eu digo, agora você vai escrever aí: monte um sermão para mim sobre 7 passos para o missionário afogueado. Lá vai o chat GPT. É uma inteligência artificial, né? Monta. Aí teve um aluno lá que falou: ah, pastor, não vou montar mais sermão. Falei: ah, rapaz, isso aí é material de consulta. Aleluia, porque existem verdades de Deus que não se revelam através da inteligência artificial. Existem verdades de Deus que só se revelam através da busca. Da busca incessante, aleluia, de atualização diante de Deus. Que Deus nos dê essa capacidade de nos atualizarmos. Que Deus nos dê essa graça de sermos competitivos. Para terminarmos aqui, aleluias, Davi, ele é um homem que obedece, um homem solidário, um homem competitivo, e um homem que enfrenta a vida não com as experiências, as armas, as ferramentas dos outros, mas ele enfrenta com as suas próprias armas. O Saul tentou dar para Davi as suas armas, mas o Davi rejeitou. Ele disse: esse negócio aqui me deixa imobilizado, eu não consigo andar com essa ferramenta. Ah, mas aqui você está com a ferramenta do rei. Não interessa, eu não consigo. Eu preciso ser eu mesmo. E o que eu sou? Eu não sou um guerreiro, eu sou um pastor que luta por ovelhas. É isso que eu sou. Eu não tenho espada, eu tenho cajado. Eu não tenho lança e nem flecha. O que eu tenho? Eu tenho pedras e uma funda. Eu tenho as minhas próprias armas. Foi assim que Deus me constituiu. E a minha história não vai ser escrita por Deus utilizando ferramentas de outrem. A minha história só vai ser escrita por Deus se utilizando das ferramentas que Ele mesmo me deu. E ele entra na batalha, e quando ele vê o Golias, ele vê que de fato e de verdade, humanamente falando, ele está em desvantagem. Aí o Golias solta um monte de impropérios e diz assim: eu sou algum cão, rapaz? Eu tenho aqui uma espada, você tem um pedaço de pau? Aí o Davi diz assim: meu filho, eu quero dizer para você, você vem com o que você tem, e eu vou com o que eu tenho, mas há uma diferença entre nós, que tudo o que você tem é nada, perto do Deus glorioso, e guarda o seu povo, e guarda a sua promessa. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi joga aquela pedra, Deus toma aquela pedra e bate na fronte do Golias. Golias tomba, a vitória de Deus se estabelece, e Deus nos ensina que na vida a gente precisa viver com base naquilo que nós somos de fato e de verdade. Aleluia, sem máscara, sem cinismo, sem invencionice, sem imitação. Seja quem você é, homem de Deus. Foi Deus que te fez assim. Foi Deus que permitiu que a sua história fosse conduzida dessa forma, para te constituir do jeito que você é. E Deus tem projetos com você, do jeito que você é. Aleluia. É normal que tenhamos paradigmas, é normal que tenhamos referenciais, é normal que nós nos espelhemos em pessoas, mas o fato de nós olharmos para as pessoas como algum desafio para nós, não pode nos anular naquilo que Deus nos deu e naquilo que Deus tem construído em nós. Uma das coisas mais terríveis que existe, aleluia, e dentro da igreja às vezes se estabelece, é a autoanulação, é a autocomiseração, o autoapequenamento.
Pelo amor de Deus, estufa esse peito. Pelo amor de Deus, levanta essa cabeça. Pelo amor de Deus, enche essa alma de alegria. E diga: eu sei que eu não tenho muito. Eu sei que o poço é fundo e a corda, ela é bem curta. Eu sei disso. Mas há um Deus nos céus que compensa as minhas lacunas. Há um Deus dos céus que compensa as minhas faltas e as minhas falhas. E há um Deus nos céus que vai me dar vitória. Do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. E do jeito que eu sou. Seja quem você é, em nome de Jesus. Seja quem você é. Lá na minha casa, eu achei muito legal. Sempre faço essa análise lá em casa. Que você crescer numa família grande, você tem pessoas de todos os tipos, todos os perfis. E aí é interessante, eu tenho irmão lá meu, que se você der uma cusparada no rosto dele, sabe o que ele faz? Ele pega assim, tira o óculos, faz assim, ó, põe um lenço no bolso, coloca o óculos e fala: desculpa, viu, por ter te incomodado, e sai. Agora eu tenho irmão lá, que se você olhar para ele torto, ele já pega um banco desse e dá na sua cabeça. Esse meu irmão, muito engraçado, ele é meio bravo ele. Aí, muita gente em casa, sabe, família grande, tinha lá salsicha cortada, minha mãe cortou a salsicha e deu pra gente. Aí tinha aquela brincadeira: olha lá, e o outro olhou, Samuel que olhou, né, Samuel olhou, aí o Samuel, aliás, o Moisés olhou, Samuel foi e pegou a linguiça lá, a salsicha, colocou no prato deles, né, tomou a salsicha do meu irmão. Quando meu irmão voltou para cá, ele viu que tinha acabado a salsicha do prato dele. O que ele fez? Ele viu, contou que no outro tinha mais, deduziu, foi ele. Do mesmo jeito que ele estava com o garfo, ele pegou o garfo assim e enfiou na perna do meu irmão. Todo dia Deus dava um livramento de morte naquela mesa. Mas eles vão se convertendo, e Deus vai fazendo a obra. Que obra? A obra que a instituição não pode fazer, que a psicologia não pode fazer, que o direito não pode fazer, que a filosofia não pode fazer. A obra da regeneração em Cristo, aleluia, utilizando-se das habilidades, dos talentos, dos dons e das características de cada um. E aí você diz assim: será que Jesus é capaz de trabalhar com esse? Jesus fala: deixa na minha mão que você vai ver o que eu sou capaz de fazer.